Amém, graças a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Quem trouxe a palavra do Senhor, diga graças a Deus. Nós vamos passar para o momento da palavra do Senhor. Salmo de número 46. Salmo de número 46. Nós já estamos respirando esses ares de Pentecostes. Talvez você, olhando para essa menorá hoje, você diga assim, poxa, pastor, esse objeto estranho para a nossa cultura, para o nosso tempo. Esse é uma menorá, talvez o único objeto de todo o tabernáculo que Deus não deu medida exata para ser construído. Simbolizava a presença do Espírito Santo na vida do sacerdote e do povo do Senhor. A presença do Espírito Santo não tem limite na nossa vida, amém, gente? Nós não podemos dizer para ele, vá até aqui e até lá o Senhor não pode ir. Tem que ser de forma irrestrita. Todas as áreas da nossa vida têm que ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, isso é novo nascimento. A pessoa só é nascida de novo quando Deus domina ela. Há uma diferença muito grande entre o que alguns pensam ser salvação e o que a Bíblia diz de ser salvação. A salvação, ela é quando Jesus é Senhor da sua vida e ponto, né? Quando Jesus efetivamente comanda a sua casa, comanda a sua vida, gerencia seus pensamentos, a palavra de Deus permeia a sua vida, aí sim a salvação. Quem compreende, diga graças a Deus. Quem achou lá a palavra do Senhor? Salmo capítulo 46. Um salmo para os filhos de Corá. Se você achou já, eu vou pedir para você apenas uma gentileza de fechar seus olhos. Eu quero orar com você nessa hora em nome de Jesus. É noite de ceia, uma noite maravilhosa, uma noite de bênção. E eu quero muito meditar com a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus com você antes de ceiarmos. No contexto mais simples do que é ceiar é colocar Jesus para dentro. É comer do pão e beber do cálice. Porque aquele que coloca Jesus para dentro, esse verdadeiramente conhece o Senhor. Enquanto Jesus está para o lado de fora, ele não está do lado de dentro. Ainda nós somos simpatizantes do Evangelho, somos pessoas que gostam do Evangelho, gostam da igreja, gostam do movimento, mas ainda não nasceu de novo. Pai, eu quero te glorificar nessa noite por estar aqui nessa casa, por poder adorar o teu nome com os nossos irmãos e irmãs, com os nossos amados visitantes. Servir o Senhor é um prazer para nós, não é peso. Para nós, aquilo que a palavra diz, deleita-te no Senhor, é uma realidade, meu Pai. Nós nos deleitamos em fazer o que estamos fazendo, nós gostamos de fazer o que estamos fazendo. Por isso temos certeza que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração, no seu devido tempo, na sua devida hora, na devida estação do Senhor para cada um de nós. Tudo que o nosso coração deseja no Senhor se realiza pelo prazer que temos em adorá-lo, em ouvir a tua palavra. Eu oro assim agora, meu Pai, colocando esse auditório debaixo da autoridade do nome de Jesus, mais uma vez. E pedindo ao Senhor que fale conosco, fale através da sua palavra, nos anime, meu Pai. Nos coloque uma palavra de vida no coração, porque nós te amamos. Amamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Queridos, não sei se você já percebeu, mas nós somos o povo mais feliz da terra. Vê se tem alguém feliz aí perto de você. Só dá uma olhada, não precisa falar não. Nós somos o povo mais feliz da terra. Não porque nós temos habilidades, extraordinárias. Não porque Deus colocou uma bolha em nossa volta, dizendo, olha, você vai andar sobre a terra imune a qualquer tipo de pressão, a qualquer tipo de dor. Não porque Jesus disse assim, você não vai ter aflição na vida, ou a sua vida vai ser um mar de rosas. Não. Nós somos o povo mais feliz do mundo, da terra, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem, e no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais
será abalada. Deus a ajudará. Desde o romper da manhã, bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, porque Ele tem feito desolações na terra, ou coisas assombrosas na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima carros de fogo. Aquietai-vos, ou aquietem-se, e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui está o motivo da nossa felicidade. O texto é tão claro. Deus é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. A palavra refúgio, ela é muito interessante. Ela significa abrigo de chuva ou de temporal, no contexto hebraico. Machase. Um refúgio no meio de tempestades. Um abrigo no meio de falsidade. Alguém está imune à falsidade aqui? Não. Fisicamente, alguém está imune à chuva? Quem dera. Na nossa cidade, se tudo fosse permeável, né? Eu já falei para vocês isso na terça-feira sobre numa ministração de liderança. Se eu fosse Deus, eu só fazia chover das 10 da noite às 6 da manhã. Só depois que o culto acabasse. E depois que o último crente chegasse em casa. Mas ainda bem que eu não sou Deus. Porque eu não sei fazer tão bem quanto Ele faz. Ele administra todas as coisas. É interessante, o começo da minha vida acadêmica foi como administrador. E como administrador, você aprende a gerir várias partes de uma empresa, de um negócio, para que nada falte no contexto daquele negócio, para que não falte visão, para que não falte estrutura, etc. Quando você olha para Deus, você vê que Deus é o maior administrador que existiu. Ele manda chuva no tempo certo, Ele manda temperaturas no tempo certo, Ele mantém o ecossistema e o cosmos funcionando em perfeita harmonia. Tudo pela palavra da sua boca. Aí imagine, se Deus consegue fazer todas essas coisas, e lá atrás no passado, Deus determinou que o sol deveria se pôr em tal horário, deveria se levantar em tal horário, e os mares, o sol obedece, as ondas obedecem, o limite dos mares, os oceanos, eles obedecem. Deus diz aos oceanos, vá até aqui, daqui não passem, e eles não passam. Um Deus tão grande desse vai deixar os seus filhos perecerem sobre a terra? De forma alguma. Diga assim, o meu Deus não me deixará perecer. Você crê nisso para glorificar o nome dEle? Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. É para lá que nós corremos, é para Ele que corremos. Quando tudo está bem, quando tudo está mal, tudo está nele para nós. Sabe, fico olhando pessoas aqui, a minha esposa estava ministrando sobre o Espírito Santo, sobre pessoas que são acusadas de pecado. Eu fico imaginando quando uma pessoa descobre, eu lembro como foi um divisor de águas na minha vida, quando eu descobri o poder que emanou de Jesus, o poder do sacrifício de Jesus na cruz. Quem acredita que Jesus pagou pelos seus pecados? Diga graças a Deus. Amém. Você sabe que dentro do nosso DNA tem algo. Todos nós aqui, crentes ou descrentes, nós sabemos uma coisa. Todo pecado tem que ser punido. Nós sabemos disso. Todo pecado merece o seu devida punição. E o diabo também sabe disso. Mas o diabo, ele usa de momentos nossos de fragilidade para nos acusar de forma veemente. É muito simples você identificar se é o Espírito Santo que está te conduzindo ao arrependimento ou se é o espírito do diabo, ou o próprio diabo te conduzindo à perdição. Quando o Espírito Santo age na vida de alguém para levá-lo ao arrependimento, ele leva aquela pessoa até Jesus. Diga, o Espírito Santo me leva para Jesus. O diabo faz ao contrário. Ele coloca uma carga extra sobre você para que você não vá para Jesus, porque ele sabe que aquele que chega até Jesus tem perdão dos seus pecados. Aí o diabo, ele aproveita esses momentos de fragilidade nossa, porque eu e você sabemos
O pecado tem que ser punido. Merece. Quando nós pecamos, nós temos isso dentro de nós. E se nós nos deixarmos levar pelo diabo, pelo nosso adversário, quando nós pecarmos, e você não está imune a isso, você vai pecar até o final do ano. E não é uma profecia. É uma realidade. Se nós pecarmos e quando pecarmos, se nós não estivermos preparados pela palavra de Deus, não estivermos unidos com o Espírito Santo, nós vamos correr de Jesus. Nós entendemos que isso é necessário, a punição sobre o pecado. Mas a Bíblia também fala que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então como é que eu lido com isso? Simples. Quando eu peco, eu vou para Jesus. Eu vou até Ele. E Ele tem um poder extraordinário. Ele destrói o meu pecado. Ele aniquila o meu pecado. E Ele não se lembra mais do meu pecado. E eu tenho essa segurança porque a Bíblia é verdadeira. Se eu vou até Jesus arrependido, Ele não pode me castigar pelo meu pecado. Porque se Jesus, ou se Deus me castigar pelo meu pecado, eu arrependido debaixo da mão dEle, Ele foi injusto com Jesus. Porque a minha Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre aquele que peca ou sobre Jesus? Sobre Jesus. Se eu peco, eu vou até Jesus. E é justo que eu receba o meu perdão dEle. Porque o castigo caiu sobre Ele. Essa é a graça de Deus sobre nós. Você acha correto? Que é o que o diabo tenta fazer você acreditar, que você peca. Você pecou, se arrependeu, mas acha que não é suficiente o teu arrependimento. Você tem que fazer alguma coisa. Esse alguma coisa é o puro diabo agindo. Eu peco e eu vou para Cristo entregar o meu pecado. Vou até Ele me consertar com Ele. E eu tenho segurança. O castigo estava sobre Ele. O castigo não pode vir sobre mim. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação. Ele não pode me castigar de novo, porque Ele castigou Jesus na cruz. Se Ele me castiga, eu arrependido pelo meu pecado, abandonando o meu pecado, e Ele me castiga mesmo assim, o sacrifício de Jesus foi meia boca. É como se Deus estivesse dizendo, não foi suficiente, eu puni Jesus, eu vou punir você também. Mesmo arrependido, você vai pagar agora. O Espírito Santo nos leva até o Deus que é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Eu erro, eu vou para Ele. É o simbolismo da ceia. O que você vai fazer no final do culto aqui, no final da ministração? Você vai levantar do seu lugar, vai sair do seu lugar e vai vir até Cristo, o pão e o suco. E é Ele que resolve o teu problema. Não é autocomiseração, não é sentimento de coitadismo, não é sentir uma dor, uma pena e punir a si mesmo que vai resolver o problema. O problema está no nosso refúgio, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele já preparou um escape para mim e para você. Quem está em Cristo, diga graças a Deus. Diga assim, já não há condenação para quem está em Cristo. Se eu estou em Cristo, não há condenação para a minha vida. Você consegue glorificar Ele por isso, aplaudindo o nome de Jesus? Ele é maravilhoso. Ele é meu refúgio. Mas Ele também é minha fortaleza. A palavra fortaleza ali, os, do hebraico, foi mal traduzida. Melhor para nosso entendimento é força. Diga, Deus é a minha força. Alguém já viu Deus cansado? Você, cansado. Pastor, mas a Bíblia fala que Deus descansou. Deus não descansou porque estava cansado. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia porque Ele concluiu o que tinha que fazer. Mostrou para nós um princípio. Você só senta depois que você termina o teu trabalho. Só há descanso depois que o trabalho termina. Deus não descansou porque disse, que canseira que eu estou. A palavra descansou, e Deus usou o 7º dia para descanso, Deus parou a obra só.
Não é que Deus estava assim, nossa, Jesus, que canseira que eu estou, rapaz. Que dor nas costas, rapaz, de levantar esse sol lá em cima. Não foi fácil, não. Não. A Bíblia diz que Deus descansou, Ele parou, porque Ele terminou. Deus não se cansa. Nós somos o povo mais feliz da terra porque o Senhor é a nossa força. Mas Ele não é a força, ou apenas uma força, que está pronto para nos castigar a qualquer momento de erro nosso. Ele é o socorro bem presente na hora das tribulações. Te faço uma pergunta, o que é o Salmo? Salmo é o saltério judaico, são cânticos e cânticos. Todos os salmos são músicas. As músicas de adoração a Deus foram escritas para o povo de Deus ou para o povo que não é de Deus? Quem é que louva o Senhor? O povo dele. Quando o salmista está dizendo, Ele é meu socorro bem presente nas tribulações, ele está falando que é das tribulações daqueles que estão fora de Deus ou daqueles que estão em Cristo? É das tribulações nossas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas dores. Deus é o nosso socorro. Isso nos diferencia e nos coloca numa posição de glória. Ele é o socorro daqueles que são seus filhos. Esse é o motivo pelo qual nós não devemos temer. E isso nos coloca numa posição gloriosa, porque nós vivemos numa sociedade que tem medo. Você já parou para pensar o quanto a indústria do medo fatura sobre a sociedade? Vamos revisar rapidamente? Cercas elétricas, seguros para carro, seguros para smartphone, condomínios fechados, carros blindados, seguro de vida. Tudo isso, indústria do medo. Medo de ser assaltado, medo de ser furtado, medo de morrer. Medo que entre na nossa casa. Medo. Mas o nosso Deus é o socorro bem presente. Por isso nós não temos medo. O Senhor nos guarda. O Salmo 91 diz, aquele que faz de Deus o seu esconderijo, o Senhor o guardará. Jesus diz no Novo Testamento, entrando em Jerusalém, e diz assim, olha, ele chora porque ele diz, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha que junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. A questão não é que Deus não quer proteger, é que as pessoas não querem que Deus proteja. Mas se Deus é o meu refúgio, eu estou lá debaixo das asas dele. Eu não sei você, mas é muito improvável que alguma criança na idade do Pedro fira gravemente o Pedro se eu estiver perto dele. Eu protejo meu filho. Quem é pai aqui? Levanta sua mão. Olha, você protege seu filho? E se um menino maior do que um palmo, não precisa de muita coisa, na idade dos nossos filhos, um palmo faz muita diferença. Um piá de um palmo mais que o seu filho, bate no seu filho na sua frente? Bate no Benjamin, imagine. Benjamin, um doce de criança. Aí o Ricardo vai buscar ele na escola. Aí fica um piazinho lá na porta. Fala, você é o pai do Benjamin? É, então espera um pouquinho que eu vou dar um cacete nele agora. Roubou meu pirulito. Só que o piazinho é um palmo acima do filho dele. Ele vai falar assim, não, fica à vontade. Aí ele tem que aprender a sofrer na vida. Faz isso. Você é ruim, não faz isso. Deus é bom, vai fazer isso com você. Não. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Mas ainda Deus sabe tratar cada um de nós. Deus nos guarda na palma das suas mãos. É interessante quando Deus tem um diálogo com Jó, que foi um caso único e isolado na Bíblia, que Jó era um homem histórico que pertenceu a uma outra aliança do que a nossa. O diabo vinha até Deus e pedia permissão para tocar na vida de Jó, para tocar em Jó, nas finanças de Jó, na mulher de Jó, etc. e tal. A nova aliança. Eu tenho um intercessor que orou em João capítulo 17, dizendo, livra eles do mal. Teu intercessor é bom, diga assim, eu posso não ser a melhor coisa, mas o meu intercessor é o melhor intercessor que existe. Jesus está orando por você. Romanos capítulo 8 diz que Jesus está intercedendo do lado do Pai, no trono da graça por cada um de nós. Ele está lá torcendo. O que é interceder por alguém? É usar do seu prestígio para que outro seja beneficiado. Eu uso do meu prestígio para beneficiar alguém. Isso é intercessão.
Ou você procura alguém que você acha que é pior do que você para orar por você? Não. Você olha entre as pessoas possíveis intercessoras e no seu coração você pensa, eu vou procurar aquele que está mais perto de Deus, para que ele use o prestígio dele com Deus e que Deus haja na minha vida. Pensa no prestígio que Jesus tem diante do Pai. Ele olha para Deus e fala, Senhor, abençoa ele, cura ele, transforma a vida dele. Ele errou, Senhor, mas ele vai acertar o passo. Ele está intercedendo por nós. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Por isso nós não temos mal, não temeremos coisa alguma. No versículo 2 e no versículo 3, aqui do Salmo 46, ele vai invocar coisas interessantes. Ele vai falar sobre terra mexendo, movendo, montes se abalando, o mar saindo do seu fluxo normal, ultrapassando as barreiras que Deus determinou para ele não ultrapassar. Ele diz, mesmo que a terra se abale, os montes se movam e os mares ultrapassem as barreiras, eu não vou temer. Ou seja, as coisas mais seguras dessa vida, terra, montes e a estabilidade dos oceanos, na visão dele, ele diz assim, eu não coloco a minha fé nas coisas mais estáveis desse mundo, porque a minha fé está no Senhor nosso Deus. Se a nossa fé está em Deus, nós temos segurança. Diga assim, se a minha fé estiver em Deus, eu terei segurança. Onde é que está a tua fé? Barco agitando terrivelmente, os discípulos desesperados, Jesus dormindo. Acordam Jesus de forma abrupta mesmo. O Evangelho de Marcos no grego deixa tão claro isso. E eles chegaram violentamente até Jesus e repreenderam Jesus. Como se dizendo assim, por que você não se importa que a gente vai morrer? Você dorme, está todo mundo aqui gritando, desesperado, o barco vai afundar. Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, olha para os discípulos e diz, aonde está a vossa fé? Aonde que está a nossa fé? Ai de nós se tiver na força do nosso braço. O salmista declara, ainda que as águas se tumultuem, ainda que espumejem estas águas, e na fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalem. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Alguém pode dizer amém por isso? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele volta a dizer, gente, por mais que as coisas mais estáveis da vida se abalem, não se perturbem. O nosso Deus não muda. Ele vai continuar sendo refúgio, socorro bem presente para todos nós. Avançando nesse salmo, para concluí-lo. Venham e contemplem as obras do Senhor, o que Ele tem feito. Ele faz cessar guerras até o confim do mundo, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, queridos, que às vezes nos desespera na vida é achar que Deus não está perto da gente. Você que é pai de criança pequena que mama, você vai entender muito bem isso. O João sempre pede mamar. Nas horas mais terríveis do dia, 5 da manhã, ou na hora que você termina de deitar. Bom, é o jeito dele. E ele sempre pede, pai, faz para mim. Eu falo, eu vou fazer. Mas concorda comigo que você não tem como fazer assim, ó, e o mamar aparecer quente na sua mão? E ele é exigente, ele fala assim, eu quero com bastante chocolate, bem quentinho. Bem quentinho é algo muito particular de cada um de nós. E muito chocolate também é uma coisa muito particular, mas tudo bem. No momento que ele me pede, eu saio para fazer isso. Mas ele está na sala,
porque ele é esperto, ou ele vai deitar na sala, puxar a coberta dele para a sala, ele vai para a minha cama e ficar com a perninha dele cruzada, esperando o mamá chegar. Mas daí eu chego na cozinha e de repente, eu como sou uma pessoa às vezes meio esquecida, atrapalhada em algumas coisas, eu fico procurando a mamadeira. E de repente eu procuro a mamadeira e eu acho a mamadeira, maravilha de mamadeira, e de repente eu pego nesse carro e começo a fazer, e ele já começa a dizer, pai, o meu mamá. Por que ele faz isso? Porque ele tem medo que eu esqueça dele. Ele acredita que pelo fato de eu estar demorando um pouco, ele não sabe o que eu estou fazendo. Ele está lá deitado. E eu estou procurando a mamadeira, arrumando as coisas. Na ideia dele, eu vou lembrar meu pai. Pai, mamá está pronto. Fala, peraí. Não é baixinho, não. Você sabe da sua casa como é que é. Você está aqui, tem porta da cozinha, corredor, porta da sala, o Pia está lá na frente. Você fala, espera um pouquinho. Não, você fala assim, espera, já vai. Aí vai aquele eco assim, a mulher fala, por que vocês estão gritando? Comunicação nossa, masculina, é assim que funciona. E aí eu começo a esquentar uma mamadeira, levo e fico alegre da vida quando eu chego. Qual é a angústia dele da hora que eu saio de perto dele até a hora que eu volto? O medo de eu esquecer o que eu estou fazendo. Você é pai. Você sabe o que eu estou falando. Mãe também. Você está preocupado em fazer aquilo para atender o seu filho, porque ele é pequeno e não pode fazer por si mesmo. Então você está atarefado, preocupado. Coloca ali, fica olhando para o micro-ondas 1 minuto, bate dedo, fica esperando. Você quer entregar aquele mamar porque você quer também se livrar daquela dívida que você contraiu. Quem disse que tem que levar, quem disse que vai levar, tem que levar. O nosso desespero começa quando a gente acha que Deus está longe e esqueceu das nossas causas. E a gente começa a orar e falar, Deus, faz um tempo que eu te pedi, Senhor, faz um tempo que eu orei, e Deus como estivesse dizendo, pera, eu estou arrumando. Jesus encontra os discípulos, agora eu estou finalizando a pregação. Ele encontra os discípulos nas suas últimas falas e diz assim, gente, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E naquele contexto ele vai dizer para os discípulos, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu voltarei para que vocês estejam aonde eu estiver. Os discípulos tristes, angustiados, Jesus falou assim, gente, eu vou preparar um negócio para vocês. Eu vou preparar um lar celestial para vocês. Quando eu terminar, eu vou voltar e vou pegar vocês e levar para onde eu estiver, para que toda a eternidade vocês estejam comigo. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Só que a gente, entre o momento que ele diz, eu já vou fazer e vou voltar, até o momento que ele vai e volta, a gente se desespera às vezes. Você pode ser pessoa de fé, e tem muita gente de fé aqui. Mas convenhamos, vez ou outra a gente pensa, por que Deus está demorando? Ele podia fazer mais rápido. Às vezes a nossa luta com Deus é a luta que Maria tinha. Ô Senhor, se o Senhor viesse pouco antes, o meu irmão estaria vivo. O que o Senhor estava fazendo, que o Senhor não veio na hora que eu precisava? Porque eu tenho orado tanto pela minha família, eu tenho orado tanto pelos meus filhos, tenho orado tanto pelo meu casamento, Senhor. Se o Senhor tivesse adiantado um pouquinho, Senhor, tanta coisa seria evitada. A gente esquece que Deus não se atrasa e que Ele é socorro bem presente na hora das tribulações. Deus não te abandonou. Deus não esqueceu das suas orações. Tudo para que tudo que Ele colocar na sua vida glorifique o nome dEle no final. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
permaneça amando a Deus, é o que você tem que fazer. Porque enquanto você está amando Deus, Deus está montando o quebra-cabeça todo. E deixando peça por peça super organizado para que no final Ele possa te entregar a obra completa da tua vida. Você não chegou no final. Você não é uma obra acabada. É interessante que quando Jesus estava na terra, Ele tinha uma obra para completar. E o jovem rico, cheio de teologia na cabeça, mas cheio de frieza no coração, chega para Jesus e fala assim: Senhor, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: por que você diz que eu sou bom? Só há um bom, que é Deus. Por que Jesus falou aquilo? Porque a obra de Jesus não estava terminada para dizer que Ele era bom. A de Deus estava, Ele descansou no 7º dia, terminou a obra. A obra da tua vida é boa? Definitivamente boa quando você chegar no final. Pastor, uma coisa está ruim, não chegou até o final. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, de forma alguma os lançarei fora. Há um texto profético que Deus diz assim: eu gravei o nome deles na palma das minhas mãos, para que eu não me esqueça de nenhum deles. Nós somos o povo mais feliz da terra. Não por causa da gente, por causa dele. Ele nos adotou, nos enxertou na videira. E hoje, a vida que temos está escondida nele. Fecha seus olhos. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Você veio nessa noite. Você veio à casa da esperança. A igreja, o templo e as reuniões dos crentes são a esperança do mundo, meus irmãos. Tradicionalmente, normalmente, todo cristão naturalmente segue uma linha, pensamento. E nós geralmente nos alinhamos àquilo que o pessoal fala que é de direita, né? Elegeu-se um presidente de direita, mas Bolsonaro não vai salvar o Brasil. A esperança do Brasil está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, pastor, vamos colocar e todos lá no Supremo Tribunal Federal serão santos. Amém. Mas eles não mudarão o Brasil. O problema do Brasil é o pecado. E pecado não se corrige com seres humanos. Jesus é a esperança para uma nação mergulhada no pecado. Porque desvio de dinheiro é pecado. Se desenvolve mecanismos e graças a Deus eu espero a nossa oração por todos os presidentes dessa nação ao longo dos anos foi que fizessem um bom trabalho. E combatam a corrupção mesmo. E que haja justiça e juízo para punir e para refrear algumas ações. Mas uma lei constitucional não faz uma pessoa parar de pecar. O brasileiro não é pecador porque ele peca. Ele peca porque é pecador. Porque por causa da queda de um, todos caíram. Mas a minha Bíblia diz que por causa de um, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No primeiro Adão, todos caíram. No segundo Adão, todos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador se levantam. E aí, você não passa a ser justo porque faz justiça. Você faz justiça porque é justo. E é justo porque Cristo morreu no seu lugar e imputou isso sobre a sua vida. Quando é que o brasileiro vai mudar? Quando olhar para Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. E entender que a justiça está nele. Teologicamente chamamos isso de justificação. Ele pega a santidade dele, o mérito dele, coloca sobre nós e carrega o nosso pecado na cruz. Meus irmãos, não há o que temer. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Eu estou bem certo que não há nada nessa vida, nem anjos, nem poderes, nem demônios, nada nos separará do amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Nós somos o povo mais feliz da terra. Não porque não temos problemas, não porque a nossa vida ela é administrada numa rede, olhando para o mar de calmaria, não. Porque nós temos um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos ama. A era é a era da graça. O favor imerecido de Deus está sobre cada um de nós, disponível para cada um de nós. Nós somos o povo mais feliz da terra. Eu gostaria de pedir a sua gentileza. Se você pode, eu gostaria que todos se colocassem de pé agora. Nós vamos encerrar orando ao Senhor. Povo mais feliz da terra. Povo que tem seu pecado apagado em Cristo Jesus, perdoado em Cristo Jesus. Povo de Deus que tem sido santificado pela obra da palavra e do Espírito Santo através da sua palavra. Nós temos o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a palavra de Deus, congregamos numa igreja, temos intercessores aqui na terra e temos Jesus intercedendo por nós no céu. Nós somos o povo mais feliz da terra, por isso a gente deita. Como diz o salmista, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor está do meu lado. Meu irmão, se você está em Cristo, descansa, Deus não é o teu inimigo, Ele é teu Pai. Mas você vai poder gozar disso se Jesus for Senhor da sua vida. E talvez há pessoas aqui nessa noite que não tenham Jesus como Senhor da sua vida. E o convite para você é que considere a sua posição nessa noite. Jesus pode fazer por você o que o mundo não pode fazer. A alegria que Ele tem para te dar é a alegria que o mundo não pode te dar. Por mais dinheiro que você tenha, por mais prestígio que você tenha, existe algo que é extraordinariamente superior e que nós temos acesso. Chama-se graça, favor de Deus. Algumas pessoas dizem e falam sobre estratégias de José no Egito para chegar na posição que ele chegou. Mas sabe qual foi a estratégia de Deus na vida de José no Egito? E José achou graça diante dos olhos do carcereiro. E José achou graça. E Deus o colocou como governador do Egito. E essa graça custa muito caro, mas você não tem como pagá-la. Jesus pagou por você. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus, com seus olhos fechados. Não há o que temer. Desde que a sua segurança não esteja nos seus bens, na sua aposentadoria, ou em coisas que você considera de grande durabilidade nessa terra. Se eu e você mantivermos a nossa fé em Jesus, meu irmão, tudo pode desmoronar, mas Ele nos sustentará de pé. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Eu não serei atingido. Por quê? Porque eu sou bom, porque eu estudei, porque eu tenho diplomas de pós-graduação? Não, porque Deus é o meu refúgio. O Deus da salvação é o meu refúgio. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nessa noite, Senhor, nós vamos até o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro. Até quando nós tomamos decisões erradas, sim, o Senhor é o nosso refúgio, diz a palavra. O Senhor é a nossa força, o Senhor é que nos dá força para caminhar. O Senhor é o nosso socorro. Socorre aqueles que precisam de um socorro agora, meu Pai. Para aqueles que precisam de força, dá força para eles. Força para vencer o pecado, força para vencer as tentações, força para manter a decisão correta para honrar o Teu nome e não se desviar pela pressão da sociedade. Dá, meu Pai, ao Teu povo a alegria de tê-lo como um refúgio bem presente, uma tenda bem armada que nos livra do mal.
que nos impede, Senhor amado, de ser sucumbidos, derrotados pelo pecado, pela sociedade, pelo mundo e pelas correntes de filosofia que levam a sociedade para longe do Senhor. Abençoe a tua igreja, meu Pai, abençoe esse homem, essa mulher que querem levar o seu casamento a sério, que querem que a sua família seja solidificada no Senhor, seja a força dessa casa, seja o refúgio dessa família, seja, meu Pai, o socorro bem presente quando os filhos começarem a querer desobedecer, ou quando as pressões externas tentarem sucumbir à família. Abençoe o teu povo. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque temos um Deus maravilhoso ao nosso lado, um Deus que é socorro bem presente, um Deus que não está no céu de costas viradas para nós, mas está no nosso meio, porque o Senhor disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu mandarei o Consolador. Eu te agradeço e te louvo junto com a tua igreja, por ser o nosso socorro, a nossa força e o nosso abrigo, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome dEle, porque Ele é bom. Aleluia.